Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e dessa imensa terra. Mais uma vez estou nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro de 2 Crônicas, o capítulo é o 26. Do 26, versículo 4, que diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui é o rei Uzias, né? O rei Uzias, filho do rei Amazias, o qual é rei de Judá na época, o qual começou a reinar ainda muito novo, com 16 anos, e ele viu tudo o que o pai fez, né? E ali diz que ele reinou fazendo tudo o que o seu pai fazia, conforme tudo, fez o que era reto diante de Deus, buscou a Deus, se achegou a Deus e Deus o fez prosperar, né? Deus fez ele ganhar grandes guerras, Deus fez ele edificar cidades, várias coisas. Deus deu o poder de edificar coisas, Deus deu a prosperidade, riqueza, honra, né? Foi com ele durante todo o tempo que ele reinou, o rei Uzias. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz assim no versículo 16, diz assim: mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, os sacerdotes Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na mão para queimar incenso, e indignou-se ele, pois, contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Nesse capítulo, nesses versículos, dá para entender o quê? Ele foi um rei próspero, um rei abençoado, buscou a Deus, né? Andou retamente, fez o que era reto aos olhos do Senhor, por todo o tempo que reinou. Porém, exaltou-se o coração, se achou que era um sacerdote. Então, o que eu entendo? Cada um ficai na maneira que foi libertado. Cada um ficai na liberdade que Cristo libertou. Hoje é a liberdade de Cristo. Naquele tempo era do Pai, né? Hoje é do Filho, mas naquele tempo era do Pai. Se Deus desde o início, desde que aquele povo saíram lá do Egito, Deus deu a família aquela família lá de Arão, para serem sacerdotes para sempre. Todos da família de Arão iam ser sacerdotes. Morria um, tinha um mais novo e entrava. Então aquela família foi separada para Deus, para serem sacerdotes do Senhor, né? Para acender incenso para Deus, para cuidar da casa de Deus. É tanto que Deus já tinha dado para todas aquelas tribos, né? Todas aquelas tribos Deus tinha dado riqueza,
Deus tinha dado porção de terra, né? No início lá em Êxodo, né? Quando Moisés tirou aquele povo, mas quando eles chegaram ali em Canaã, Deus tinha separado porções de terra para cada um deles. Porém, para os filhos de Arão, o irmão de Moisés, né? Deus separou como sacerdotes. Eles não tinham nem uma riqueza dada por Deus, não tinha nem uma terra, não tinha nada. Tinha a casa do Senhor para cuidarem, para o incenso na hora certa, para se consagrarem, para os outros virem até eles e falarem com Deus através deles, né? Porque deles mesmos eles não poderiam entrar diante de Deus. Tinha que ter na época o sacerdote, que era Arão e seus filhos após ele, né? Então isso já tinha desde o início determinado que era da família de Arão, não podia ser mais nenhum outro. E ali o rei se envaideceu e ganhou muitas guerras, edificou muitas coisas, estava diante de Deus, se sentiu que estava com Deus, e ali foi para a casa do Senhor acender incenso para Deus. Não é que ele foi pecar, ele foi desobedecer uma ordem desde o início. Ele não foi assim contra Deus, pecado, não. Ele apenas foi desobediente à lei, desobediente àquilo que Deus já tinha dado desde o início para que se cumprisse. E ele se achou ali um sacerdote, e ali ele foi para queimar incenso. O sacerdote ali o repreendendo, ele se indignou. No momento que ele se indigna, sai ali uma lepra na testa dele. Não foi em outro lugar, já foi na testa, para mostrar a indignação, o que equivale, e a indignação e a rebeldia, porque Deus não deu a ordem para ele. Deus deu a ordem para ele reinar, para ele edificar, né? Mas não para acender incenso. Então o que eu entendo, na casa de Deus, cada um tem algo para fazer. Não venha ser maior do que o outro, não venha entrar no lugar do outro, não. Cada um sabe da sua obrigação, né? E não é só na casa de Deus, cada um tem os seus limites, né? Em todo lugar, cada um tem que fazer aquilo que está já planejado para se fazer. E ele diz a palavra que ali ele morreu, ele foi excluído. No 21 diz assim: assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu leproso, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da sua casa. Ele foi separado por uma casa, morreu leproso por causa de uma desobediência, né, a Deus, né? Hoje as pessoas já não têm tanto assim, não vê tanto castigo assim a olho nu. Por isso que as pessoas estão da maneira que estão, porque fazem e Deus parece que não está vendo, e ele vai juntando todos esses castigos que está acontecendo no mundo, porque Deus juntou, porque Deus deu graça para que nós pudéssemos andar certinho, né? Fazendo o que é correto diante de Deus. Ninguém quis fazer, e ali hoje estamos pagando o preço, né? As pessoas não entendem isso. Muitos ficam dizendo, a irmã fica pregando que Deus não é amor, porque Deus é amor. Não, mas ele é justiça também. Por um tempo ele se calou, por um tempo ele entregou a graça de Cristo. Ele nos deu graça em Cristo para ver o que é que a gente ia fazer. E o que é que o mundo faz? Distorceu toda a palavra dele, fez tudo o que é de errado, tudo o que é abominável diante de Deus. O pecado já se chegou nas narinas do Senhor. O mundo já está sujo, o mundo já está fedendo diante de Deus. E ele juntou todos esses tempos, 2021 anos, que ele deu o seu Filho, deu a sua graça, para que andássemos nele, para que andássemos na palavra, e ninguém quer saber. Então é isso que acontece. Veio o castigo, a gente conseguiu ir fazendo aos pouquinhos a ira de Deus, conseguimos ir a Deus aos pouquinhos,
mas ele agora pegou em atacado. É isso que a verdade é essa. Agora vem em atacado, né? O mal vem em atacado, para todos os lados, e é algo muito terrível. Não se engane, não se engane. Nós estamos na mão de Deus. Só temos que pedir a Ele misericórdia, se é que Ele quer ter misericórdia, né? Então foi isso. O rei Uzias, ele morreu, né, afastado de todo mundo, com uma lepra na testa, para mostrar que ele desobedeceu a Deus. Se hoje em dia todo mundo que fosse desobediente morresse com uma lepra na testa, não tinha mais pessoas malignas. Todo mundo ia ser bom, porque ia se preocupar com o castigo de Deus. Mas como Deus em Cristo nos deu a graça, aí todo mundo quis fazer essa graça, virou uma desgraça. Ninguém está morrendo com lepra na testa, né? Está todo mundo fazendo e ficando tudo bonitinho, tudo certinho. Hoje parece que o mal virou bom, né? As trevas virou luz. Hoje parece que se acende a luz no claro e apaga no escuro. Hoje está tudo ao contrário à natureza, está tudo contrário à palavra de Deus, aos ensinamentos do Senhor. E é por isso que está aí, todos pagando em atacado, porque ninguém é verdadeiramente justo, ninguém é verdadeiramente santo para impedir essas coisas. Em Lucas 21:34 diz: olhai por vós mesmos, para que seja achado digno de evitar tais coisas que há de vir no mundo. Mas quem é de nós que podemos ser achado digno? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E eu pulo para o capítulo 27 de 2 Crônica. O capítulo 27 diz assim, que o filho dele, Jotão, ele reinou, quando ele morreu, ficou o filho dele de 16 anos também, e reinou no lugar do seu pai. Fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Azarias. Conforme tudo o que fizera Azarias, seu pai, exceto não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Quer dizer, o filho dele, vendo que o pai morreu com uma lepra, disse: eu vou fazer tudo que é de bom, vou fazer tudo que é reto diante de Deus, né? E vou fazer tudo que é bom, mas não vou entrar na casa do Senhor, na igreja. Hoje está cheio de pessoas por aí dizendo: não precisa entrar mais na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o nosso corpo, a igreja somos nós. Não vai nisso não, isso é diabólico. Isso é diabólico. Aqui, o rei não entrou, exceto não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Se o rei não entrava na casa de Deus para adorar a Deus, o povo ia se corrompendo. Quem ia nascendo, era da idade dele, não ia conhecendo a palavra de Deus. E ali, ele edificou casas, portas, cidade, edificou torres, castelos, né? Guerreou, teve tudo. Ele teve tudo o que era de bom, mas não entrou na casa do Senhor. E contudo, o povo que ele reinava, né? O povo lá de Judá, se corromperam. Aí diz assim no capítulo 28 de 2 Crônica, versículo 6: porque Peca, filho de Ramalia, matou num dia em Judá 121.000, todos homens beliciosos, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Quer dizer, e veio esse Peca que é filho de Remalias, e matou 120.000 pessoas lá de Judá. Por quê? Aí diz, 120.000 dos homens, porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Então, quando não vamos na casa do Senhor, como não vamos, pelo menos assim, na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, essa pode ser a casa do Senhor, para aprendermos mais de Deus. Quando não nos juntamos para ler, para entender a palavra de Deus, né? E ir para a casa do Senhor, sim, adorá-lo, por que não?
Sim, adorá-lo. Quando nós deixamos, pensando que estamos fazendo certinho, tem muitos que dizem assim: ah, mas eu sou tão bonzinho, eu faço caridade, eu abençoo as pessoas, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não levanto falso testemunho, eu não tenho inveja de ninguém, eu, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém, glória a Deus, aleluias. Eu não adoro a nenhum outro Deus, eu não tenho imagem de esculturas, eu não vou em casa de encosto, não vou em macumbaria, eu sou santo, eu sou justo, eu sou tudo, Amém, glória a Deus, aleluia, porque você é tudo isso. Mas ainda tem a chave, que é Cristo. Temos que declarar que aceitamos Cristo, o Filho de Deus vivo, batizar, entregar nossa vida a Ele e dizer diante dos homens e de Deus ali, batizando e dizendo: a partir de hoje eu tenho uma vida com Cristo. A partir de hoje, essa é a chave para entrar no céu. Eu creio que Cristo morreu por mim, Cristo morreu para me salvar, Cristo morreu para me perdoar os meus pecados, para que Deus assim perdoasse os meus pecados. Nós temos que crer nessa palavra, batizar, aí seremos salvos, mesmo que sejamos bonzinhos, mas temos que ir sim, diante de Deus e dos homens, nos apresentar assim na casa do Senhor, Aí diz assim: portanto deixaram Deus dos seus pais. Por que eles deixaram o Deus dos seus pais? Porque o rei mesmo não foi mais à casa do Senhor. O rei fez toda aquela juventude não temer a Deus, temer de entrar na casa do Senhor, porque ele disse: o meu pai entrou na casa do Senhor e morreu leproso, e ele ficou preocupado com isso aí, e não quis muito, quis andar fazendo o que era certo, o que era correto, como tem pessoas que dizem que está fazendo correto, mas não se achegou a Deus, não foi à casa do Senhor, não entrou na palavra, não conheceu os feitos de Deus, porque a Bíblia são histórias dos reis, a história das pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram verdadeiramente, como se diz, escolhidas por Deus, pessoas que foram predestinadas por Deus. Isso a Bíblia é isso. O Velho Testamento fala de tudo isso. Muitos não querem que preguem mais o Velho Testamento, porque disse agora é tudo o novo. Não, nós temos que saber do velho para conhecer o novo. Ninguém pode colocar o vinho novo em uma talha velha, como disse Jesus. Não podemos colocar um remendo novo num pano velho. Então nós temos que conhecer o velho, entender o velho, para podermos assim entrar no novo, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento no sangue de Jesus. Vamos conhecer, mas depois que tivermos conhecido o velho, para saber por que as pessoas erraram, para que nós também não erramos também, não viemos errar nos mesmos erros. Amém? E tem muitos pais que estão, pessoas que não estão indo para a casa de Deus, porque os pais não dão testemunhos. Os pais não dão testemunhos, e as pessoas são criadas vendo coisa errada nos pais, e aí ele diz: se for para ser como meu pai, se for para ser como a minha mãe, se for para ser como o pastor fulano, o pastor cicrano, eu não vou na casa de Deus, eu não vou na igreja, para fazer errado eu não vou. E muitos estão sendo destruídos. 120 mil foram destruídos porque não iam à casa de Deus, porque não conheceram a Deus, e veio o inimigo e assim os derrotaram. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.